Olá, tudo bem com você? Eu sou Edilene e para você que chegou e permaneceu em meu canal, eu quero deixar aqui o meu novamente muitíssimo obrigada e não querendo ser repetitiva, mas já sendo, peço a você que assim, gentilmente deixe seu like, deixe seu comentário, passe essa ideia adiante e me ajude. Eu vou colocar assim, ah, eu vou, ah, eu vou chamar de edificar e, vamos dizer, alicerçar esta minha ideia que começou, como eu já disse aqui, logo nos primeiros, eu vou dizer assim, tempos em que a pandemia estava, assim, vamos dizer, deixando todo mundo confuso. Gente, eu vou pedir um pouquinho de licença para vocês, aqui a minha gatinha é de noite, ela está na janela, e esse horário, eu vou mostrar ela para vocês, tá? É o horário ali. Espero que vocês vejam lá. Lua. Ah, pronto. Essa é minha gata Lua. E eu tenho que ficar vigiando, porque senão é a noite e são 7 e pouco. E é exatamente este horário eu abri a janela porque eu tinha um vidro de essência aqui em cima e ele, em eu mexendo aqui, ele caiu e quebrou e o cheiro espalhou pelo ar. Então eu falei, vou ter que abrir a janela para permanecer aqui. Bom, gente, sem edição, sabe? Tudo aqui ao vivo. Mas, como o YouTube pediu para que eu, em e-mail, para que eu fosse rápida, eu estava aqui agora refletindo num livro de Salmos número 35. Esse livro de Salmo número 35 é um livro onde Davi, ele diz a Deus assim: Senhor, acaso no Salmo 35 o Senhor não percebe, não está vendo o que os inimigos estão fazendo comigo? Estão me atacando sem motivo. Estão me pagando com o mal o que eu fiz de bem. O Salmo de número 35, no decorrer dele, Davi, ele diz isso a Deus. Porém, eu quero dizer que em outras passagens, tá? Eu estava aqui meditando neste livro número 35, onde Davi diz a Deus que, Senhor, acaso não vês o que estão fazendo comigo? Estão pagando o bem que eu fiz com o mal. E tem um versículo na Bíblia que diz assim, eu particularmente, como eu já disse aqui em outros vídeos, eu tenho o costume, né? Eu tenho a prática de normalmente utilizar a Bíblia como alguns versículos, alguns não, grande maioria deles como mantras na minha vida. E tem um versículo na Bíblia que diz: acaso aquele que fez os olhos não vê? Acaso aquele que fez o ouvido, os ouvidos não ouvem? Vou recapitular aqui. Gente, se eu der uma olhadinha para lá, é porque eu tô de olho na minha gata, tá? E, enfim, vou repetir aqui. E se vocês ouvirem barulhos externos, é que geralmente quando eu estou gravando também é um horário em que costumeiramente o pessoal costuma
fazer barulho. Eu costumo particularmente, sinceramente, procurar gravar, confesso, na madrugada, em que é bem mais silencioso o local onde eu estou. Porém, hoje me arremeteu a ideia, eu em meditando aqui, de gravar esse vídeo não na madrugada, mas simplesmente gravá-lo no momento em que eu terminei. Eu vou colocar assim a minha devocional, tá? Porque eu faço uma devocional diária. Eu faço geralmente pela manhã, eu faço à tarde e eu costumo fazê-la também na madrugada. E muitas vezes, por fazer a minha devocional na madrugada e gravar na madrugada, fica bem tarde, o horário em que eu vou dormir, e isso acaba me cansando. E eu fiquei esses dias também, não vou mentir, sem enviar vídeos para o YouTube, porque a minha mãe ficou muito debilitada e quem teve que tomar todos os cuidados foi eu. Porque pessoas que se ofereceram para ajudar disseram que tal horário estariam e não sei, pode ter acontecido alguma coisa e não apareceram. Bom, mas enfim, Deus, ele tem um cântico que eu amo, que diz assim: Deus agiu em meu favor e os dias difíceis se foram. O céu se fechou. Enfim, vou deixar aí esse pequeno mistério, só sei que esse cântico é lindo. Minha mãe ficou debilitada, porém eu posso dizer como essa música: Deus agiu em meu favor e em favor da minha mãe, diante desse problema pelo qual ela passou. Então, esse vídeo também é em agradecimento, porque eu confesso que quando a minha mãe ela foi acometida por esse, eu vou chamar de revés, em seu físico, em sua saúde e etc. Eu confesso que passou isso pela minha cabeça. Senhor, porventura, acaso eu fiz como Davi? Senhor, o Senhor não percebe o que estão fazendo? Eu me enchi de interrogação como Davi. E ao mesmo tempo que eu me enchi de interrogação, me veio este versículo. Acaso aquele que fez, volto a repetir, os olhos não vê? Acaso aquele que fez os ouvidos não ouve? Então é para se pensar. E eu parei e eu pensei. E aí me veio um outro versículo. Espera, pois, pelo Senhor e tem de bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. E me foi vindo versículos que eu vou utilizando. Diga ao fraco, sou forte. Não disse eu a ti, não temas e nem se espantes, porque eu sou contigo por onde quer que fores. O teu pai e tua mãe pode esquecer de ti, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Acaso, tendo um filho pedindo pão, teria o pai coragem de dar uma pedra ou uma cobra? Espera, pois, pelo Senhor e tem de bom ânimo. Me veio novamente esse versículo à mente. Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que esperam no Senhor caminharão e não se cansarão, voarão com asas como águia. Correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão. E aí me veio um cântico também. Quando eu terminei de vir todos os versículos à minha mente, versículos que honestamente me reforçam, eu vou chamar assim, a minha confiança em Deus, reforça a minha esperança no Deus do impossível. E é verdade, porque a Bíblia diz que Ele pode mudar uma situação diante dos nossos olhos. E foi exatamente o que aconteceu. A minha mãe, ela dormiu praticamente, eu achando que no outro dia ela não estaria neste plano. Porém, Deus, Ele mudou uma situação, sim, eu posso dizer, diante dos meus olhos. Então, eu confesso a vocês que este vídeo, eu estou sim emocionada, porque eu vi a mão de Deus. E eu não vi a mão de Deus assim como muitos podem achar literal, não. De fato, Deus, Ele foi socorro presente, literalmente. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela é cadeirante, mas ela ia para a cadeira sozinha, ela tomava o banho sozinha, ela escovava o dente sozinha, ela penteia o cabelo sozinha. A minha mãe comia, cortava, vamos colocar assim, se fosse exemplo, um bife, a minha mãe cortava o bife no prato para comer. Eu deixava, preparava o café, a minha mãe servia o próprio café. Ela passava, eu vou colocar assim, manteiga, requeijão, geleia no próprio pão. Minha mãe ficou, eu vou colocar assim, literalmente entregue. Literalmente. Minha mãe, ela deitou numa noite, levando a xícara na boca, levando a colher na boca, e acordou no outro dia, literalmente, sem movimentar o corpo. Não movimentava a mão, não movimentava nada. E eu confesso a vocês que eu passei a madrugada em oração e em jejum. Eu fiz um jejum pedindo a Deus que, em nome de Jesus, que nos dias que nós estamos hoje, uma mulher na casa dos 70 anos é tida como jovem. E que se porventura ele ainda tivesse para uma cadeirante vida pela frente, eu pedi a ele que ele levantasse a minha mãe. E eu não vou mentir para vocês. Eu faço parte da geração de Davi. E como uma pessoa que faz parte da geração de Davi, eu sou uma das valentes de Davi. E uma valente de Davi, ela não entrega os pontos. E eu disse para minha mãe, levanta. E eu não disse como eu estou falando aqui com vocês, não. Eu gritei, levanta. Levanta. Se for para Deus levar a senhora vai levantar e a senhora vai levar a senhora na dignidade. Se Deus for levar a senhora vai na dignidade. Quando eu comecei a dizer para minha mãe, levanta, porque se Deus for te levar, a senhora vai na dignidade. Me veio um cântico de um cantor gospel. Eu amo esse cântico.
Essa banda, eles fazem show anuais. Todo ano eles gravam um disco, aconteça o que acontecer. Eles gravam, hoje não, eu chamei de discos, né? Mas eles fazem gravação. E na hora que eu disse para minha mãe, levanta, mas gritando literalmente após a minha oração, me veio à mente um cântico que diz assim: vento impetuoso, Cristo vive e está neste lugar. Sim. Me veio à mente a letra desta música, da banda Renascer Praise. E eu confesso a vocês que a minha vida, grande parte dela é baseada em música. E, sinceramente, eu fiz o jejum, eu saí, falei, Senhor, eu não quero ver, porque eu não vou mentir para vocês. Eu vi o meu pai falecer. E eu falei, eu não quero ver a minha mãe. E eu saí pra rua, confesso, de pijama e roupão e pantufa. Vou até mostrar pra vocês. Quando tá frio eu uso. Saí de pijama e roupão pra rua, porque eu falei assim, Senhor, eu não quero ver. Eu tinha visto meu pai ser recolhido. E eu falei, eu não quero ver a minha mãe. Eu saí pra rua e fui comprar pão. E deixei a minha mãe. E falei para Deus, Senhor, eu vou comprar, vou agir, eu entreguei para o Senhor e eu vou me fazer forte. Porque eu já entreguei para o Senhor. E eu saí, fui comprar pão. E eu apenas disse, Senhor, eu confio em Ti. O Senhor disse que era para a gente confiar, que era para a gente crer somente. E eu confio em Ti. Saí, deixei a minha mãe, pus ela no banho, enquanto ela estava no banho, com o chuveiro ali caindo praticamente em cima dela, porque ela estava sem se mexer. Eu abri o chuveiro e deixei a água cair nela. Porque a água, ela massageia o corpo, né? E eu praticamente não tinha nada que eu pudesse usar para uma fisioterapia, né? E foi a ideia que me ocorreu, de deixar a água cair nela, massagear ela. E eu saí para a rua, voltando, não querendo ser repetitiva, e fui buscar o pão pro café. Na realidade, eu não queria, eu queria sair de perto, porque eu não queria presenciar o que os meus olhos estavam vendo. Meus olhos viam uma pessoa literalmente entregue. Literalmente. Uma pessoa que tomava banho sozinha, comia sozinha, levava xícara na boca, garfo na boca, servia o próprio café, dobrava a roupa e, de repente, precisando de ajuda para tudo isso que eu citei aqui. Ela era cadeirante, mas ela era independente. Então, diante disso, na minha volta do pão, confesso a vocês, após o meu jejum, eu cheguei aqui para a honra e glória do Senhor. A minha mãe, ela tinha saído da cadeira do banho, passado para a cadeira de rodas e ido para o quarto. E tinha colocado o roupão. Estava esperando eu para ajudá-la
no restante dos movimentos, que para ela disse assim que ficou muito cansativo. Então, este vídeo é um agradecimento a Deus e também é um testemunho de minha parte. Eu estou com o olhar assim porque eu estou embargada, eu estou emocionada. E eu venho citar um versículo. Se porventura você está esperando em Deus, eu posso garantir para você que a sua esperança não será frustrada. E se porventura você não tem um tempo com Deus, eu recomendo a você. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E é verdade, não é? Vamos supor, você é um exemplo, casado. Você concorda que você tem intimidade com o seu esposo e o seu esposo tem intimidade com você? E porque vocês são casados, vocês estão ali no dia a dia um com o outro. Concorda que se você estivesse no outro local e ele também, vocês nem se conhecessem, concorda que você não teria intimidade com ele? Assim é Deus na vida de uma pessoa. A partir do momento que você está no dia a dia com ele, você vai criar uma intimidade. E através dessa intimidade que você adquire com Deus,